encontro de hoje, vamos começar o nosso encontro de hoje tratando do domicílio e, na sequência, vamos falar sobre bens e a classificação dos bens. A nossa aula, então, hoje ela será relativamente curta, porque após a classificação dos bens, a matéria subsequente são os fatos jurídicos, e eu não gostaria de ter que, até por uma questão de contexto e metodologia também, né, pegar um conteúdo de uma determinada estrutura e mesclar na sequência com outro, tá certo? Então, nós vamos falar sobre domicílio, vamos falar sobre bens, e aí vamos dar nossa aula por encerrado. Na terça-feira, então, começamos efetivamente aí falar sobre fatos jurídicos. Muito bem. Então, para começarmos, né, então, essa nossa aula, vamos falar aí sobre domicílio. O que é o domicílio efetivamente? O domicílio é o local onde a pessoa, seja ela a pessoa natural, seja ela a pessoa jurídica, tem a sua residência, tem o seu estabelecimento, ou então ali está com o que nós chamamos de ânimo de definitividade. O que é o ânimo de definitividade? É aquela vontade de querer estar ali naquele local, tá certo? Então isso é o conceito do que vem ser domicílio, é onde você pode ser encontrado. E você será encontrado, a priori, no local onde você se coloca com o que nós chamamos de ânimo de definitividade, né? A rigor, a pessoa natural, ela tem como domicílio a casa onde ela reside. Mas existem situações, outras, em que ela pode ter como domicílio o ambiente de trabalho, ou até mesmo, se for uma pessoa que não tenha uma única residência, mas reside em vários locais diferentes, o domicílio dela é considerado, então, um desses locais onde ela eventualmente venha a ser encontrada. Tá? Aí você me pergunta, e qual é a relevância disso para o direito? Uma questão simples. Quando você tem que ajuizar uma demanda contra alguém, é necessário que você indique ao juiz onde se encontra a pessoa contra quem você quer promover determinada ação. Isso é, inclusive, requisito obrigatório da petição inicial, que você indique o local onde essa pessoa possa ser encontrada. Essa é a regra geral. A exceção. E se eu não souber onde essa pessoa está, professor, como é que a gente faz? Bom, aí o Código de Processo Civil estabelece uma regrinha, né? Que regrinha é essa? Bom, a primeira tentativa de você dar conhecimento a outra pessoa, de notificá-la sobre a existência de uma ação judicial, é através da correspondência, da carta. Se você verificar que a carta não atingiu a finalidade dela, aí você vai, então, para a segunda medida, que é requerer que um oficial de justiça vá até o endereço que você entende ser o endereço onde a pessoa pode ser localizada e, após isso, se o oficial de justiça certificar que encontrou a pessoa, ele vai fazer uma certidão, se não, ele vai dizer que não encontrou, certifica também que não encontrou, e você, então, nesse caso de não encontrar a pessoa no local que você indicou, vai lhe obrigar a ir para a terceira forma de dar conhecimento a outra pessoa sobre a existência de uma ação, que é através da citação por edital. E a citação por edital é a publicação feita tanto na imprensa oficial quanto em jornal de maior circulação, para dar a presunção de que você deu a conhecer publicamente que está movendo uma ação contra aquela pessoa, mas que a pessoa está em local incerto e não sabido, e, portanto, para suprir essa deficiência na localização do indivíduo, é que se faz, então, a citação por edital, porque, por presunção, você acaba dando a conhecer a pessoa de que essa ação está em curso. Então, aí reside perdoe aí o trocadilho, né? A necessidade de o domicílio ser um fato jurídico, portanto, um fenômeno, né, que deve ser regulado por lei, e cuja uma das finalidades é, além de estabelecer o local onde a pessoa pode ser encontrada, estabelece exatamente que, numa eventual demanda judicial, essa pessoa será localizada nesse mesmo endereço. Tá certo? Muito bem. Vamos falar agora aqui sobre o domicílio da pessoa jurídica, né? Bom, o domicílio da pessoa jurídica, a semelhança do que acontece com a pessoa natural, é exatamente o local onde ela tem o estabelecimento dela. Professor, se forem várias as empresas com vários endereços, aí você vai considerar que o domicílio da pessoa jurídica é onde está sediada a sua empresa principal, ou onde fica a sede da empresa.
as filiais, então, não seriam ou não teriam este condão de substituir o endereço da sede. No entanto, e aí vem aqui uma pequena ressalva e ela é necessária, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, e em homenagem ao princípio da teoria da aparência do direito, é aquela teoria pela qual você, não tendo o conhecimento adequado dos fatos à sua volta, você presume que a filial da empresa é a sede da empresa. Então, se houver uma relação consumerista controvertida, você tiver um problema de natureza consumerista e você tiver dificuldade em localizar a sede daquela empresa onde você comprou determinado bem ou serviço, você poderá, através da justiça, e fundamentado no Código de Defesa do Consumidor, que traz como uma das garantias básicas do consumidor, artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, a facilitação da defesa em juízo. E aí, um pouquinho mais além, fazendo a conjugação com o artigo 26, salvo engano, do Código de Defesa do Consumidor, que trata da indicação da pessoa contra quem você quer demandar, você pode, então, dizer que a filial é o local onde você realizou a compra ou realizou o negócio e que, portanto, é ali que a empresa será notificada e terá conhecimento da existência de uma ação. Ok? Muito bem. Vamos agora falar aqui do domicílio necessário, né? O que é o domicílio necessário? É aquele domicílio definido por lei como sendo o domicílio da pessoa. Ou seja, se eu preencho alguns requisitos e me enquadro dentro dessa perspectiva normativa, o domicílio não é mais aquele onde eu estou residindo, e sim é onde eu exerço as minhas atividades. Ou aquele onde, por força de lei, eu sou obrigado a declarar como sendo o meu domicílio. Quem são essas pessoas aí? Né? Temos aqui a relação. Se se tratar de pessoa incapaz, artigo 3º do Código Civil Brasileiro, o domicílio que você vai considerar como sendo do incapaz é o do representante ou do assistente. Né? Isso é elementar porque, a rigor, o menor, né, o incapaz, ele não possui casa própria, a rigor. Né? Via de regra, não. Mas pode acontecer que ele tenha. Né? O do servidor público, seja ele o servidor público municipal, estadual, federal, é o local onde ele realiza as suas atividades, ou seja, no órgão de governo no qual ele realiza suas funções, seja uma secretaria, seja um órgão da administração indireta, é onde ele exerce a sua atividade. Já o militar, né, seja ele do Exército, né, da Marinha ou da Aeronáutica, ele tem como seu domicílio o local onde ele serve, né, ou ainda a sede do comando ao qual ele se encontra imediatamente subordinado. Se tratar de marítimo, né, pessoa que trabalha com atividade de navegação, que trabalha em embarcações, é o navio onde essa pessoa estiver matriculada. E o preso, o domicílio dele, entende-se que é o local onde ele está cumprindo pena, a unidade prisional onde ele venha a cumprir pena. Então, nesses casos aqui, delimitados por lei, você tem o que nós chamamos de domicílio necessário. Isso quer dizer que, de acordo com a lei, o domicílio onde essa pessoa está obrigatoriamente. Tá certo? Muito bem. Avançando mais um pouco, nós temos aqui o domicílio contratual. O que é o domicílio contratual? Né? É aquele domicílio estabelecido por força de contrato entre as partes, né, onde o contrato, se eventualmente se tornar controvertido, poderá ser discutido. Exemplo disso. Você comprou aí uma geladeira a prazo de 12 vezes lá na Bemol. Se porventura aparecer algum problema na geladeira, você tiver que questionar a Bemol por algum problema decorrente dessa compra que você fez, o que você vai fazer? O domicílio contratual é Manaus. Então, o foro de Manaus é o foro competente para discutir questões relativas à geladeira. Por dois motivos. Primeiro, porque foi onde a venda se realizou. Segundo, porque numa relação entre você e a Bemol existe uma relação de consumo. E aí, nesse caso, o consumidor ele tem a prerrogativa, que nós chamamos de prerrogativa de foro. O que é a prerrogativa de foro? É o direito que o consumidor tem de demandar uma ação judicial no local onde ele se encontra. Tá certo? Isso é um ponto. Agora, você é pessoa jurídica, contratou com um serviço ou comprou um determinado bem de uma outra pessoa jurídica. Você quer revender o bem, tá? Você é a Bemol e você comprou da Brastemp, da empresa da Brastemp, uma empresa que tem sede lá em São Paulo,
um conjunto de geladeiras. E aí recebeu lá 50 geladeiras no seu estoque. Uma delas veio com um problema, você precisa discutir judicialmente, né, a questão dessa geladeira. Você vai fazer isso aonde? Em Manaus ou em São Paulo? Em São Paulo. A não ser que nesse contrato que você tenha celebrado, né, hipoteticamente aqui, Bemol e Brastemp, tenha se definido que o domicílio para a discussão daquela venda será Manaus. Do contrário, se houver silêncio, né, não havendo manifestação, aí a regra ele leva para a dicção do artigo 435 do Código Civil, que trata exatamente do foro, né, contratual ou domicílio contratual, que é o domicílio que as partes elegem ou que, de acordo com a lei, é o domicílio ideal para a discussão de determinada controvérsia de natureza contratual. Tá certo? Em relação de consumo, o foro sempre será do consumidor. Em relação de natureza civil que não seja consumerista, o foro será aquele que as partes elegeram, ou seja, o domicílio será aquele que as partes elegeram, ou não havendo eleição, do local onde o negócio foi celebrado, ele foi realizado. Tudo bem? Muito bem, vamos avançando aqui. Pois não, querida? Marcele, você quer fazer uma pergunta? Não? Só ligou o vídeo? Beleza. Vamos avançando aqui. O domicílio profissional, no que diz respeito à pessoa natural, é aquele onde a pessoa exerce a sua profissão. Então, por exemplo, eu aqui sou advogado com inscrição regular nos quadros da OAB e tenho como endereço profissional, né, um escritório na Praça 14, por exemplo, né? Então, o meu domicílio profissional é o escritório situado na Praça 14. Mas, professor, o senhor é professor da UFAM, inclusive em grau de dedicação exclusiva. Como é que fica nesse caso? Bom, nesse caso, eu não posso exercer a advocacia privada e eu passo a me enquadrar, então, naquele rol de pessoas que têm domicílio necessário. No caso, o meu domicílio necessário é a Universidade Federal do Amazonas, especificamente na Faculdade de Direito. Tá certo? E o que vem ser o domicílio por mudança? O nome por si só já explica, né? Uma vez que você não tem mais interesse em residir ou morar no local onde você originariamente estava morando e resolve se mudar de município, se mudar de estado, mudar de cidade, né, até mesmo de país, você está mudando o seu domicílio para outro local. Então, nesse caso, passa a ser o seu novo domicílio o local para onde você eventualmente venha se dirigir. Tá certo? Muito bem. Vocês estão vendo que essa questão do domicílio ela é bem simples, né? Ela não requer assim maiores desdobramentos. Professor, agora, oi, querida, pois não? Só uma dúvida. Vamos supor que nesse caso, naquela questão lá da bemol e da geladeira, né? Uhum. Vamos dizer que eles não tivessem pactuado nenhum domicílio e Certo. ficou nessa dúvida. Aí qual que eu teria que atribuir que era o domicílio? Domicílio aí, no caso, como a compra, a empresa, a Brastemp, no meu exemplo, eu disse que a Brastemp seja de São Paulo. Na verdade, ela tem base aqui em Manaus, né? A Brastemp tendo sede em São Paulo e as geladeiras vindo de São Paulo para Manaus, a sede é onde o contrato foi celebrado, São Paulo. O contrato foi firmado lá. E os produtos foram entregues, né, aqui. Exatamente. Começou lá, teve origem lá, com a execução final dele aqui, mas começa lá. Então, o foro é São Paulo. Tá certo? Porque eu posso pensar porque começou lá, certo? Sim, é essa a questão. Entendi. Tá bom, então. Tá? Não confundir com os contratos de natureza consumerista. Todo aquele contrato em que um dos sujeitos é consumidor, de acordo com a redação do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, e a outra pessoa é fornecedor, de acordo com a dicção do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, aí o consumidor passa a ter o que nós chamamos de prerrogativa de foro. Não importa onde o consumidor esteja, é lá que ele vai poder propor ação. Eu tenho um caso aqui, por exemplo, de uns passageiros da MAP que moram em São Gabriel da Cachoeira, estavam em Manaus, compraram passagem para São Gabriel da Cachoeira e tiveram um atraso de 12 horas no voo, não tiveram assistência nenhuma da companhia aérea e tal, entramos com uma ação requerendo indenização por danos. Muito bem. Ficava mais fácil para eles propor ação aqui em Manaus do que em São Gabriel da Cachoeira, porque isso é uma faculdade deles, né? É um direito que eles têm de poder mover ação aqui ou mover ação lá em São Gabriel da Cachoeira. Eles optaram, obviamente, porque eu estou aqui, para mover a ação aqui em Manaus. E a ação foi ajuizada aqui em Manaus, a despeito deles residirem em São Gabriel da Cachoeira. É claro que para poder entrar com a ação aqui, tiveram que indicar um domicílio em Manaus,
onde eles pudessem ser localizados e acabaram indicando o domicílio onde eles, com frequência, permaneciam sempre que estavam em Manaus. Tá? Mas aí prevalece o seguinte, não é que essa pessoa tenha múltiplos domicílios, ela tem a possibilidade de indicar o domicílio onde ela quer mover a ação porque ela é consumidora. Então, eles escolheram Manaus. Entendi. Com uma série de vantagens. Entendeu? Nesse caso, só o polo consumidor que pode fazer isso, né? Escolher um domicílio que é do seu querer, assim, ou não? Na verdade, ele tem a opção de escolher o domicílio porque é onde ele se encontra. O contrato foi celebrado aqui para executar até São Gabriel da Cachoeira. O problema é que eles não tinham como entrar com a ação lá, achavam que ia ser mais complicado, resolveram ingressar com a ação aqui em Manaus. A condição foi que eles indicassem o endereço aqui onde eles pudessem ser localizados, não somente. Ok, obrigada. Tá bom? Professor. Tá ok, bom. vamos lá. Professor. José Segadinha Júnior. Eu. Professor, boa tarde. É o seguinte, boa tarde. A minha dúvida é porque, assim, nas petições que eu já tive acesso, na descrição das partes, sempre tem, né? Fulaninho de tal, residente e domiciliado. Tal. Qual é a diferença do residente para o domiciliado? E é necessário colocar as duas coisas Não, é redundância, porque a lei fala em domicílio. Então, o correto seria você dizer fulano de tal, domiciliado no endereço tal. Quando você diz que ele reside, é porque você está querendo reforçar a ideia de que nesse local ele mora. A residência, dentro da ótica jurídica, é o ambiente, é o foro onde você reside, onde você mora efetivamente. O domicílio, ele tem um espectro de alcance mais amplo do que ser meramente o local onde você mora. Ele pode ser o local onde você mora, pode ser o local onde você trabalha, pode ser o local onde você, por uma questão de dependência paternal ou filial, melhor dizendo, mora na casa dos seus pais, entendeu? Então, domicílio é mais amplo do que o contexto residir. Porque, por exemplo, eu não resido no meu ambiente de trabalho, né? Eu trabalho aonde eu estou investido com a minha função, tá certo? De acordo com a lei, esse domicílio é o meu domicílio necessário, ou seja, por mais que eu não more em lugar nenhum, eu moro na rua, hipoteticamente, eu moro dentro do meu carro, mas eu posso indicar o endereço da universidade para ser comunicado de qualquer ato que seja do meu interesse. Ficou claro? Entendi. Tá bom, professor. Obrigado. Ok. Vamos lá, então. Avançando. Aí nós temos os domicílios das pessoas jurídicas, né? Especificamente aqui, nós temos aqui os entes políticos, né? A União, cujo domicílio é o Distrito Federal, os estados e territórios, cujos domicílios são as suas respectivas capitais, e o município, onde funciona a administração pública municipal. Esse é o domicílio do município, do ente municipal. E em relação às demais pessoas jurídicas, né, sejam elas de direito público, seja de direito privado, o local onde eventualmente venham a funcionar ou exercer suas atividades, né, delegar a sua administração, enfim, né, ou aquele local que eventualmente os seus estatutos constitutivos declararem como sendo domicílio daquela entidade, daquele órgão, daquele instituto, daquela secretaria. Muito embora as secretarias sejam entes despersonalizados, né, me permito corrigir aqui desde já, mas o fato é que essas outras pessoas jurídicas que não sejam União, Estado e Município, elas têm seu domicílio exatamente no local onde elas estão sediadas. Tá certo? Aí eu falei também, eu repito aqui, se houverem vários estabelecimentos de uma determinada empresa, né, fica sendo o domicílio principal o da sede, mas pelo Código de Defesa do Consumidor pode ser qualquer um deles, porque você não é obrigado a indicar corretamente onde é que está sediada aquela pessoa jurídica. Por exemplo, Bradesco. Hoje não, porque você está sendo informatizado. Antigamente você tinha que indicar o endereço do Bradesco lá em Osasco. Quando o Código de Defesa do Consumidor entrou em vigor, você podia indicar a sede regional do Bradesco ali na Doutor Sarmento, que é uma rua que fica ali próximo da Praça da Saudade, que é onde fica a sede do Bradesco. Você podia indicar, né, aquele endereço. Né? Hoje em dia não. Você entra no site para ajuizar a ação, bastou colocar o CNPJ do Bradesco, automaticamente o sistema já reconhece o endereço e encaminha para lá uma intimação eletrônica. Lucas Matias. Não, professor, é isso mesmo. É porque agora o tribunal, né, juntamente com o ESAD, eles têm uma lista lá, né, de entidades associadas, né? Show de bola. Tem o próprio cadastro do CNPJ, né? Aí é só pegar lá e jogar,
que já vai direto do sistema. Meus caros, vocês que vão entrar aí no universo jurídico, profissional, da inteligência artificial. Eu comecei 26 anos atrás, então no meu tempo a gente tinha que ir na imprensa oficial comprar um diário oficial para ler o diário oficial, ver se tinha intimação para a gente, pesquisar em livro para ver jurisprudência, tinha que assinar assinatura de revista dos tribunais para poder acompanhar a jurisprudência. Era um negócio de doido, era um negócio assim, braçal. Hoje, me permito lhes dizer, a vida está muito mais fácil, né? Porque você encontra tudo na tela do seu computador. Basta você ter alguma noção de informática e saber procurar, saber fazer pesquisas, né, com base em palavras-chave, e você vai encontrar muita coisa para, tecnicamente, você advogar sem precisar sair de casa, né? Hoje temos essa facilidade. E a pandemia veio para impulsionar, em definitivo, essa realidade, né? Mas antigamente era complicado, né? E tinha que fazer citação por carta, hoje é por correio eletrônico, né? Hoje você faz audiência por WhatsApp, eu acho sensacional esses mecanismos que o tribunal tem utilizado para estar sempre adiante. Eu vou dizer uma coisa para vocês, não quero puxar saco de ninguém, não preciso disso, mas com base em pesquisa que eu fiz, o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas é um dos que mais investe em tecnologia. É um dos que mais investe em tecnologia, acredite se quiser. Eu tenho, inclusive, um demonstrativo do quanto eles vêm ampliando o investimento em tecnologia nos últimos 10 anos. Pois não, Ítala, pode falar, querida. Não, professor, só para colocar um adendo aqui sobre o que o senhor estava falando, é que meu pai é oficial de justiça, então às vezes eu vejo ele fazendo intimação por WhatsApp também. Então eu achei interessante quando o senhor falou que também tem, pelo WhatsApp. Sim, a vida facilitou muito, até porque também ele, como sendo oficial, uma vez que ele comunicou por WhatsApp, a pessoa deu ciência, ele certifica que deu conhecimento à pessoa, e está valendo. Antigamente as pessoas criavam um problema danado por questão de citação e intimação, porque você tinha que cumprir estritamente uma formalidade. Hoje em dia não. O novo Código de Processo Civil, o Código de Processo Civil que está em vigor, ele fez com que o processo assumisse aquilo que verdadeiramente ele tem que ser, um meio e não um fim. Por que eu falo em meio e não fim? Porque antigamente o Código de Processo Civil era um fim. Você tinha que atender todas as formas estabelecidas em lei, porque senão a tua demanda não ia para frente. Hoje em dia não. Você utilizando os recursos que estão à sua mão e atendendo a finalidade do ato, está suprindo a formalidade. Ou seja, o processo virou um instrumento como de fato ele sempre deveria ter sido, né? Me perdoe só fazer esse breve comentário, tá? Mas vamos seguir aqui adiante. E agora, gente, eu tenho aqui o próximo slide, salvo engano. Ele é quase que um decorebazinho, né? Mas é necessário trazer para vocês, para que vocês tenham conhecimento ou ideia do que são os bens, tá? Deixa eu falar para vocês. Todo objeto que tem a capacidade de ser comercializável, ou como dizem os juristas, res in comércio, é considerado um bem. Por quê? Porque as suas propriedades dão a entender que esta coisa ela é passível de valoração, ela é precificável e, portanto, sob certo aspecto, desejável. E se ela é desejável, eu posso também presumir que ela pode vir a integrar a esfera patrimonial de qualquer um de nós, independentemente do que seja essa coisa. Mas o fato é que ela tem que possuir valor, ela tem que ter preço, e ela tem que ser reconhecida por todos aqueles que estão à nossa volta como sendo uma propriedade nossa. Se nós estivéssemos em sala de aula, eu provavelmente faria aqui uma analogia. Eu diria para vocês, o que eu estou vendo aqui diante de mim, além dos alunos, são pessoas que detêm consigo determinados bens. Roupa, material acadêmico, caneta, livro, código, sapato, enfim. São pessoas que possuem uma esfera patrimonial exteriorizada através desses bens que estão compondo o seu vestuário, que estão compondo o seu material na faculdade. Então, isso são bens, tá certo? E são bens porque possuem precificação. Aquilo que não tem valor, você não vai considerar como sendo bem. É coisa propriamente dita. Mas aquilo que tem valor, não. Marceli, por favor. Professor, é que um tempo desse saiu uma notícia muito engraçada que até me encabulou, porque não sei se você já viu Arte Invisível. Não, no site, é? Não, é tipo a pessoa, digamos assim, eu fiz uma arte invisível, entendeu?
E aí não é corpóreo e tal, e essas coisas. E aí o senhor compra essa arte por $1 milhão. Isso aconteceu na Europa, parece, alguma coisa assim. Parece que estavam negociando figurinhas de WhatsApp, né? Ou emojis, uma coisa assim. Eu vi alguma coisa a respeito, não me aprofundei, mas eu achei interessante, né? Eu não sei se você sabe o que está por trás desse comércio de arte, né? E aí eu falo arte entre aspas. Por quê? Porque, na verdade, são formas de você lavar dinheiro, né? Você precifica demasiadamente uma determinada ideia, no caso, por exemplo, um emoji que você criou e você colocou à venda aí na internet, né? Isso daí é uma forma clássica de lavagem de dinheiro, porque você não querendo ter rastreabilidade, NFT é o nome. Tá, obrigado. Muito obrigado. Você evita o que nós chamamos de... meu caro Cassiano, é uma forma de lavar dinheiro. Né? Você retira do dinheiro o que eles chamam de rastreabilidade. Então, se eu tiver aqui um emoji que vale $1 milhão e precisar contratar alguém e não quiser demonstrar de onde veio esse meu recurso financeiro, eu pego esse bem e dou para a pessoa. Assim como acontece costumeiramente com joia, com relógio. Você lembra, por exemplo, daquela história do Sérgio Cabral, governador do Rio de Janeiro, que foi preso e tal, né? Logo após a prisão dele, a empregada doméstica dele foi flagrada numa joalheria tentando trocar as joias da esposa do Sérgio Cabral. Esqueci o nome, eu ia falar Rosa Garotinho, mas não é. Rosa Garotinho é a esposa de outro. Né? Ela estava trocando joias por dinheiro. Exatamente por quê? Dentro desse universo de corrupção, você não tem como justificar a origem do dinheiro, né? Porque o servidor público ele tem uma dotação orçamentária limitada X por mês. Qualquer coisa que extrapole aquilo ali, se não tiver comprovação, é considerada origem ilícita. Então, para você escapar ao raio de alcance da fiscalização, dos órgãos de controle, você recebe bens, que aí você não precisa declarar de onde veio. Né? Você recebe um quadro, uma obra de arte, um relógio muito caro, uma joia, uma pedra preciosa. Isso são formas de você apagar o rastro da circulação do dinheiro e por esse canal adentram aí inúmeros recursos financeiros que são utilizados para as mais variadas finalidades, né? A não ser que você seja muito tacanho e faça que nem o Gedel Vieira Lima, que alugou um apartamento, comprou um apartamento de 2 quartos lá em Salvador e intocou nesse apartamento R$51 milhões, né, em espécie. De onde veio esse dinheiro? Né? Muito bem. Mas, enfim, esse caso que você falou dessa arte invisível, né, realmente é surpreendente. E, de fato, é um bem. Né? Por quê? Porque, apesar de ser uma expressão cultural, de ser uma forma de arte, né, ela é uma propriedade. Ela foi criada por alguém, portanto, ela pertence a esse alguém. Professor, então, no caso, digamos que essa arte estivesse aqui no Brasil, e aí ela viria a ser um bem jurídico, porque ela foi especificada ou só por isso? Primeiramente porque ela foi uma ideia, foi criada e foi posta em comercialização. A partir do que ela é posta em comercialização, ela recebe a precificação, que eu vou ter que dizer quanto é que ela vale. Ah, sim, entendi. Aí quem vai dar o preço não sou eu, é o mercado. O mercado vai dizer, olha, isso aí deve estar valendo X. Professor, e também tem uma outra história também, que, se eu não me engano, era o perfil de uma pessoa no Instagram. No caso, tipo, tinha umas fotos, eu acho que foi isso, ele pegou várias fotos do Instagram dele, e aí ele juntou e colocou numa arte só, e ele acabou precificando isso e pôs como arte também. É tipo umas histórias bem mirabolantes, assim, que eu fico... Como é que as pessoas tiram da onde para fazer dinheiro, né? O cara teve uma ideia, investiu na ideia dele e teve um resultado positivo, né? Poderia também não ter resultado em nada, mas o fato é que ele teve aí a sacada de pegar as fotos dele e colocar de uma forma que declarou que aquilo ali era arte. E aí, a partir daquilo ali, alguém entendeu também que era arte e resolveu, então, dizer quanto é que vale isto. Aí só vamos ver aí, chegar a um denominador comum, né? É como o senhor disse, é tudo uma questão de reconhecimento, né? Por exemplo, sim, ninguém reconheceria que um sapato valesse alguma coisa se as pessoas não reconhecessem, né? Eu costumo dizer, eu tenho uma seguinte fala, eu sou uma pessoa que eu acho legal quem coleciona relógio, mas para mim relógio é uma coisa que só vale no braço do dono. Isso quer dizer o seguinte, o cara anda com relógio
que vale 50 mil reais. O Rolex. O Rolex mais vagabundo custa 50 mil reais. Né? E aí o cara anda com aquilo no braço. Pô, acho sensacional. Bacana e tal. Mas para mim esse relógio não vale 50 mil. O cara que vai me vender por 50 mil, de mim ele não vai comprar. De mim ele não vai receber. Eu que não vou ser feita de besta, né, professor? Você tá entendendo? O relógio é uma coisa que só vale no braço do dono. Para mim, né? Cada um dá valor para aquilo que lhe apetece, né, professor? Na verdade, tem um tempo que eu li uma notícia que aquele cantor, o Kanye West, ele fez... Estavam vendendo um saco com oxigênio, com ar do show dele por $200 mil, se eu não me engano, uma coisa bem exorbitante. E aí a gente fica pensando, a pessoa tá no direito de vender, né? Tem gente que compra, então tudo bem. Meu Deus do céu. Professor, isso aí é o mais comum, assim, pegam um lenço, dizem que a celebridade assoou numa entrevista ao vivo, é o que mais tem. O lenço do Messi aí, ultimamente. O lenço do Messi, exatamente. Onde eu compro? Não, eu não vou longe. Alguém aqui assiste Big Bang Theory? Fãzaço, professor. Então, tem um episódio lá tem um episódio que o Sheldon ganha um guardanapo de papel com a saliva do Leonard Nimoy. Para quem não lembra ou não sabe, Leonard Nimoy foi o ator que interpretou durante muitos anos, ficou na verdade reconhecido, né, no grande público, representando o Spock, o senhor Spock da série Star Trek, né? E aí o Sheldon começa a ter assim as mais variadas loucuras acerca daquele papel, inclusive dizer o seguinte: eu tenho aqui o DNA do Leonard Nimoy, eu posso clonar o Leonard Nimoy para ter um para mim, né? Exatamente. A Penny que deu para ele de presente de aniversário e tal. Aquela série é sensacional, mas enfim. Vamos lá, vamos avançando aqui, minha gente. Cadê? Não, peraí, não é para parar a apresentação, é para voltar para a apresentação. Então aqui, gente, nessa questão, já que nós entendemos bem o que é o conceito de bem, né? Vamos falar aqui como é que eles são classificados. Aí você tem a classificação básica, né? Os bens podem ser móveis, que são aqueles que você pode deslocar de um ponto para o outro, podem ser imóveis e podem ser semoventes. Os imóveis são os que não têm possibilidade de se... Opa, tem alguém bebendo água aí. Os imóveis são aqueles que não saem do lugar, né? Terreno, casa, apartamento. E os semoventes são aqueles que se movem por conta própria, né? Os animais, de um modo geral. Agora, existem algumas situações dentro da legislação que nós chamamos de acessão intelectual. Anotem aí, isso é importante, hein? Acessão intelectual. O que é a acessão intelectual? É a propriedade que um determinado bem adquire por estar vinculado a outro. Né? Então, vou dar um exemplo aqui. Você resolve levantar uma casa. Essa casa, para poder ser considerada como tal, ela tem que ter parede, telhado, porta, janela. Como diz uma certa presidente da República, né? Uma janela que abre para o mundo, né? E você pode ver tudo. Né? Até me assustei quando ela disse que é uma janela onde você pode ver tudo. Pensei que a janela não servisse para você ver alguma coisa. Desculpa a crítica aí, tá? Mas, enfim, você precisa ter porta, janela, tijolo, cimento, areia, seixo, ferragens, para poder edificar essa casa. A pergunta é muito simples que eu vou fazer para vocês. Tijolo, cimento, areia, pedra, telha, madeira, ferragem, são objetos móveis, são bens móveis ou imóveis? Imóveis. Você não pode tirar o tijolo de um lugar para o outro? Móveis. Isso, móveis, né? Todos esses bens são móveis. Acontece que, no momento em que você vai edificar, fazendo a justa posição de todos esses componentes, né? Tijolo, argamassa, janela, telhado, não sei o quê, você constrói a sua casa, esta casa ela passa imediatamente a sofrer o que nós chamamos de acessão, AC com C, né? São com 2 S, acessão, de acessar, né? De acesso, aceder, acessão intelectual ao terreno onde ela está edificada. Como o terreno é um bem imóvel, essa benfeitoria, que é composta de bens móveis, passa a ser considerada o quê? Imóvel. Isso chama-se acessão intelectual.
Então, se você chegar para me perguntar, professor, a porta é móvel ou imóvel? Eu vou dizer, se a porta estiver na loja à venda, ela é móvel. Mas se ela já tiver sido sentada numa parede, ela é imóvel, ela faz parte do imóvel. É uma benfeitoria que está integralizando um imóvel, portanto, ela passa a sofrer acessão intelectual e passa a ser considerada coisa imóvel. Tá certo? Porque isso costuma cair em pergunta de concurso público, e o pessoal dá pouca importância para isso. Tá certo? É muita maldade do examinador pôr uma questão dessa, né, professor? Pois é, mas é uma questão básica, porque você não sabe que o artigo 93 fala da acessão intelectual, se não for o 93 é o 76, tá, gente? Me perdoe aí. Eu já fui bom nesses artigos do Código Civil. Mas é um dos dois. Professor, aí temos o caso também de bens que se movem, mas que não perdem a característica de imóvel, né? Sim. Por exemplo, um trailer, aquelas casas que você coloca para rebocar, né? A casa ela é considerada um imóvel. Flutuante também, no caso. Perdão? Flutuante também. O flutuante, né? Por exemplo, tem uma garantia real chamada hipoteca, que ela só incide sobre bem imóvel. Mas você pode hipotecar embarcação, você pode hipotecar aeronave, que são dois bens móveis, mas que por uma ficção jurídica, eles são recebidos pelo direito das coisas como sendo imóvel para fim de receber a garantia da hipoteca. Você está entendendo? Isso aí vocês vão ver mais adiante aí quando for estudar direito das coisas. Professor, Diga. só um minutinho. O senhor sabe mais ou menos como que está o artigo sobre ascensão intelectual? Minha filha, eu pensei que fosse o 73, mas o Eu 76. vi aqui, é o Professor, 43, eu acho. 43? 46, não. Não, diz 43, 43. O que diz aí? Deixa eu ler aqui, Eu vou rapidinho. ter que abrir o código. Professor, tem o 93 aqui também. 43 fala sobre as pessoas jurídicas de direito público interno. Não, é a seção intelectual. Não, tá errado aqui, deixa Quem eu foi ver. que falou do 93 aí? Antes se destinam de modo duradouro ao Não. uso ou ao fomentamento de outros. Peraí, deixa eu ver aqui. Código Civil. O senhor lembra de uma partezinha do artigo? Que aí eu já... Ele tocou ele da minha cabeça, só que eu não estou conseguindo me lembrar direito. Infelizmente, a memória é uma desgraça. Planalto. Deixa eu ver aqui. Só um segundinho. A gente vai já matar essa charada aí. Pô, antigamente era tão legal que eu sabia esses artigos de cor, a pessoa ficava impressionada. Poxa, professor, você conhece todo o Código Civil de cor? Quase todo. Mas a gente vai ver aqui. Parará, parará, parará. Dos bens. Tá. Não é 43 não mesmo? Não, meu caro. Pois é, eu tinha visto 43, mas acho que não é, não. 43, inciso São 3. bens imóveis, considera-se imóveis para efeitos legais, não perdem caráter de imóveis e edificações, as unidades forem removidas em outro local, os materiais... tá aqui, é o artigo 81... É isso mesmo. Deixa eu ver aqui o artigo que você falou, 43. 43 não, 43 é pessoa jurídica. O 43 é do Código Civil de 1916. Não é esse não. Tem que ver qual é o atual Pois dele. é. Lá da época do bebê ainda. Tem que ver qual foi, onde ele foi recepcionado pelo novo código. Professor, eu acho que é o artigo 81, parágrafo 2, né? Que Vamos fala aqui. que o artigo 81, parágrafo 2, eu acho. Sim, inciso 2. Inciso 2, é isso. Os Obrigada, materiais, por exemplo, separados de um prédio, É isso mesmo. não perdem caráter de imóveis, né? Os objetos. Então é isso daí, é a seção intelectual. Artigo 81 do Código Civil. Tá? Muito bem. Os bens ainda podem ser corpóreos ou incorpóreos. Corpóreo é aquilo que tem estrutura física, né? O incorpóreo é aquilo que não tem estrutura física. O que é um bem corpóreo? Um carro, um livro, um apartamento, um terreno, né? Isso aí são bens corpóreos. E bens incorpóreos? Uma composição, né? Um discurso, uma letra de uma música, a composição de o que um poeta faz. Isso aí são bens incorpóreos, tá? São ideias que se comportam como se bem fossem. Os bens podem ser fungíveis e infungíveis. O que é um bem fungível?
é um bem que pode sofrer substituição, tá? É um bem que você pode substituir. Por exemplo, eu não sei quem aqui de vocês mora sozinho já, mas é comum acontecer de um vizinho, às vezes, se deparar, tá sem café em casa, procura o vizinho para saber se o vizinho pode emprestar 1 quilo ou meio quilo de café. Se o vizinho emprestar, este que tomou emprestado vai ter obrigação de devolver o meio quilo de café, ou a quantidade que ele tomou emprestada, para o vizinho que o emprestou. Então aí você tem um bem fungível, né? Porque você não vai devolver para o vizinho o mesmo café que você emprestou dele, né? Você vai comprar, talvez da mesma marca até, mas vai substituir aquele pó de café por um outro pó de café. Tá certo? Isso é bem fungível. São os bens passíveis de substituição. São bens que você encontra aí em múltiplas variedades e o fato de você trocar um por outro não vai fazer a menor diferença na vida de quem te emprestou, né? Muito bem, isso é um ponto. Agora, os bens infungíveis são aqueles cuja característica impede que eles sejam substituídos. São bens únicos, são bens exclusivos, são bens que, uma vez que sofram deterioração, que eles venham a sofrer algum tipo de avaria, podem se tornar irrecuperáveis. E aí você não tem como substituir esses bens. Uma obra de arte, uma escultura, né? Uma relíquia que você possua na sua casa, muito antiga, que tenha sido manufaturada. Isso aí são bens considerados infungíveis. Um livro autografado também, no caso, então. Um livro autografado pode ser considerado um bem infungível. Tá? Por exemplo, aqui, ó, bens consumíveis e inconsumíveis. O bem consumível é aquele que você pode consumir. Uma roupa, um produto industrializado que você tem adquirido para consumo próprio, ou então para colocar na sua casa e servir a outras pessoas, como, por exemplo, talheres plásticos, pratos de plástico, material descartável, petiscos, enfim, são coisas consumíveis. Não é consumir porque você vai absorver, é consumir porque você vai usar no dia a dia e aquilo vai se desgastar, você vai ter que repor depois, tá certo? Detergente, sabonete, pasta de dente, escova de dente, tudo isso são bens consumíveis. E os bens inconsumíveis são aqueles que não são passíveis de ser consumidos. Como, por exemplo, você tem uma obra de arte em casa, né? Se você conserva essa obra num local onde você possa admirá-la, né, você vai mantê-la naquele local durante muito tempo. E se porventura você vir a perder essa obra, você não terá como repor, porque ela era uma coisa exclusiva. Por isso mesmo, diante do ineditismo desse bem que você possui, é que ele acaba se tornando inconsumível, tá certo? São bens que você não pode fazer uso no dia a dia, por conta das suas características, da sua exclusividade, da sua preciosidade, da sua raridade, tá? Já os bens divisíveis são aqueles que, pela sua natureza, podem ser divididos. Exemplo, dinheiro. Exemplo, um bem que você pode dividir aí que não vai fazer falta. Quilo de açúcar, 1 quilo de carne, o pão, são coisas que você pode dividir, né? Uma resma de papel é um bem divisível, tá certo? São coisas que você pode divisar com 2 ou mais pessoas, são bens divisíveis. E o bem indivisível é aquele que você não pode dividir. Exemplo, você vai participar de um bingo lá da paróquia da tua igreja, e aí vão sortear uma vaca viva, tá certo? Aí 2 pessoas batem o bingo ao mesmo tempo. Como é que fica a solução desse problema? Você vai partir a vaca no meio e cada um dos vencedores vai levar metade da vaca consigo? Não. Aquele que optar por ficar com a vaca vai ter que pagar para o outro a metade do valor venal daquele animal. Tá certo? Por quê? Porque aí você tem nessa hipótese um bem indivisível. O carro é um bem divisível? Você não tem como partir um carro no meio, porque se você fizer isso, o carro não vai ter utilidade alguma. Tá certo? E os bens singulares e os bens coletivos? O que são isso? Bom, bem singular é aquele que pertence a uma pessoa, como acontece com a propriedade privada. A sua casa, o seu carro, a sua roupa, os seus bens que você adquiriu com o seu trabalho, são bens singulares. E os bens coletivos? São aqueles bens que pertencem a todos, como, por exemplo, os logradouros públicos, o mobiliário público, são bens considerados coletivos, né? A praia é um bem coletivo, a praça é um bem coletivo, tá certo? Isso aí, aquilo que
de acesso ao público é considerado bem coletivo. Tá? O que são bens comercializáveis e bens fora do comércio? Os comercializáveis são todos aqueles bens passíveis de comercialização. Tudo aquilo que se coloca no mercado é considerado bem comercializável. Agora, aquilo que é considerado fora do comércio é o que não pode ser comercializável. Por exemplo, dinamite pode ser comercializada? Com certeza não. Eu acho que não. Ela não pode para o público em geral, mas pessoas com autorização oriunda do Exército Brasileiro podem adquirir dinamite, tá certo? Mas ela, por si só, é considerada bem fora do comércio, porque não é uma coisa que você encontra na esquina. Você está entendendo? Assim também como, por exemplo, certos compostos químicos que, dada a sua característica, não podem ser vendidos sem autorização de órgão regulador específico, porque são produtos químicos controlados pelo poder público. Você está entendendo? São as coisas fora do comércio, aquilo que não pode ser comercializado. Tá certo? Eu posso vender um rim aqui no Brasil? Não, só então, doar, né? No caso. Eu posso doar, Sim. né? Não posso fazer negociação em cima dele. Portanto, os órgãos do corpo passíveis de transplante, eles não são considerados coisas comercializáveis, eles são coisas fora do comércio. Tá certo? Mas se você precisar comprar um órgão, vai na Filipina, que lá nas Filipinas você consegue fácil. Você sabia que tem um comércio na Filipina só para comprar órgão para transplantante? Para paciente que precisa de transplante? Pois é, existe. Vamos lá, então. Aí nós temos os bens principais e acessórios. Os bens principais são aqueles que, pela sua característica, não dependem de nenhuma outra coisa para serem reconhecidas como tal. Exemplo, um carro, uma moto, uma bicicleta, uma geladeira, são considerados bens principais. Agora, o pneu que está no carro, o step do carro, o macaco do carro, né? O capacete que você vai usar para poder conduzir a motocicleta, a luzinha que você coloca na bicicleta ou a buzina que você coloca na bicicleta. Isso aí são considerados bens acessórios, são bens que só têm utilidade se estiverem agregados ao bem principal. Tá certo? Professor? Eles sozinhos não produzem efeito, diga. A Carolina Ribeiro fez uma pergunta, e os fogos de artifício também, eu acho que ela estava perguntando em relação à comercialização. O fogo de artifício ele é comercializável. Uhum. Tanto é que você tem até loja que vende aqui, né, em Manaus. Sim. Professor, isso negócio dos principais acessórios me lembrou o iPhone, né? Porque, por exemplo, o carregador, ele é uma coisa, assim, essencial. Ele é um acessório essencial. Sem ele, o aparelho, em tese, não funciona. Sim, e agora, tipo, o iPhone resolveu não mais vender junto com o telefone, né? Então, agora, só o telefone é a pessoa que se vire para comprar carregador, né? Parece que houve uma ação judicial, considerando abuso de poder econômico por parte da Apple, não vender o carregador junto. Eu não sei a quantas anda essa ação, mas assim que eu tiver notícia, eu posto para vocês no nosso grupo, para vocês tomarem conhecimento. Tá certo, professor. Tá? E para finalizar, o nosso parece que hoje, multaram a Apple, professor. Acho que foi o Procon de São Paulo que tinha acionado. Multaram, se não me engano. Multaram. Mas com certeza vão entrar com ação para compelir a Apple a vender o carregador junto. Né? É um absurdo. Como é que você vai comprar um aparelho que precisa de carga e o cara não te... É como se ele te vendesse um carro sem bateria. Aí você tem que comprar bateria para o carro poder funcionar. Você está entendendo? Ou vender o carro sem os pneus. Não é nem sem a roda, é sem os pneus. Como é que você vai rodar sem o pneu? Professor, os contratos também são considerados acessórios, no caso, né? Não, você tem contrato principal e contrato acessório. Aí, contrato acessório, dentro do nosso Código Civil, nós temos o contrato de corretagem, nós temos a fiança, nós temos... Está me faltando um aqui. Tinha um terceiro contrato acessório aqui, que me faltou agora o nome. Mas, enfim, no Código Civil temos esses dois, assim, de bate-pronto aqui. O contrato de corretagem, aquele pelo qual você intermedia a realização de um negócio principal, e a fiança, que é aquele pelo qual você garante que irá cumprir a obrigação que foi assumida pelo devedor, na hipótese do devedor não honrar aquela obrigação. Tá? Se eu me lembrar do terceiro, eu também posto no grupo.
Perfeito. E nós temos aqui, por fim, os bens públicos e os bens particulares. Bem público é tudo aquilo que pertence ao poder público. Né? Platão, já na sua obra República, falava, né, do bem público. Que o bem público é aquilo que pertence a todos, exatamente por isso a ninguém interessa conservar o bem público. Por isso que é muito difícil você ver por aí, a depender, obviamente, da cultura e do local, as pessoas conservarem os logradouros públicos de forma que todos possam apreciar, né? Geralmente, o logrador público aqui no Brasil acaba virando o reduto de pessoas que não têm onde morar, que estão em situação de rua, né? Quando não é isso, o transeunte passa e dá pouca importância para o logrador público, suja, joga uma bituca de cigarro no chão, joga um copo plástico com refrigerante, joga a embalagem de algum produto, e aí quem quiser que limpe, porque ele não é só ele que é o dono daquilo ali, alguém vai aparecer para limpar e por aí vai, né? Logo se vê, tomando por base a República de Platão, que não é de hoje que o homem tem um certo descaso com aquilo que pertence ao poder público. Então, nesse sentido, devemos procurar desenvolver uma cultura de preservação dos bens públicos, né? Porque aquilo que pode não ser útil para você, pode ser útil para outra pessoa, né? E aí, enfim, se não procurarmos preservar essas coisas típicas da civilidade, quem sabe daqui a algum tempo nós não estaremos aí imersos numa barbárie, né? Então, o que nos diferencia dos animais é o fato de nós termos aí, entre outras, capacidade de transformação e a capacidade de modificar aquilo que está à nossa volta. E exatamente por isso é que eu sou um defensor ferrenho da conservação de bens públicos. É tão bacana você andar na sua cidade e dizer, olha, minha cidade é tão bonita, tudo conservado, tudo bacana. Quando você viaja por aí, né? Você tem a oportunidade de conhecer outros lugares, e você vê que por aí existem lugares onde as pessoas preservam os logradouros públicos, né? Em outros lugares nem tanto. Mas, enfim, faz parte também da diversidade de pensamento e opiniões. E os bens particulares, que são exatamente aqueles bens que pertencem a cada indivíduo individualmente, né? A sua coleção de revistas em quadrinho, o seu acervo de músicas favorito, os seus armários com as roupas e os tênis que você gosta de usar, enfim, são considerados os bens particulares. Tudo aquilo que pertence à pessoa e que ela não está obrigada a dividir com ninguém é considerado bem particular. Ok? Alguma pergunta? Bom, se não houver perguntas a serem feitas, eu vou dar aula por encerrado e na terça-feira vamos começar o tópico negócios jurídicos. Aí, se vocês quiserem antecipar, podem ler o artigo 104 em diante do nosso Código Civil, que é a partir de onde a matéria vai começar na terça-feira, ok? E aí eu vou pensar também na nossa avaliação. Bruna Bonifácio. Professor, é exatamente isso que eu ia perguntar, sobre a avaliação. Tem alguma já próxima? Como é que é? Eu vou verificar o calendário da instituição e vou, na próxima terça-feira, eu me comprometo com vocês de, no primeiro momento da aula, falar a respeito disso, né? E eu quero ver se eu consigo desenvolver uma avaliação que não seja aquela coisa maçante do decoreba, tá? Mas que estimule vocês a fazerem uma reflexão. O importante do nosso curso é saber refletir. O operador do direito ele não pode ser uma pessoa que meramente regurgita os artigos do código, né? Que meramente tem decorado, mas que saiba para que aquele dispositivo foi colocado ali dentro daquele conjunto de normas. Tá certo? Tá bom, professor. Obrigada. Muito bem. Bom, se não houverem perguntas mais a serem feitas, eu vou dar aula por encerrada. Agradeço desde já a participação de vocês, desejando também um bom fim de semana e até terça-feira, se Deus quiser. Tchau, obrigado, professor. Boa fortuna. Tchau, professor. Obrigado. Tchau, professor. Tchau, gente. Até mais. Professor,